Olá pessoal, eu sou o Pedro e agora vamos falar das conexões elétricas. Primeiramente, vamos falar da lei de Ohm, que é o princípio fundamental da eletricidade. Essa lei descreve a correlação entre tensão, corrente e resistência. A lei diz que, quando há diferença de potencial, ou seja, dois pontos com tensões diferentes, e existe um meio condutor, haverá uma corrente. Essa corrente irá variar conforme a resistência desse meio condutor. Então, por exemplo, o fio de cobre ele tem uma resistência muito baixa, mas ele tem uma resistência. Se eu colocar um resistor, essa resistência vai aumentar, assim a corrente vai diminuir, isso mantendo a tensão fixa, no caso. Se eu elevar a tensão, a corrente vai aumentar, a resistência não vai mudar porque a resistência é algo intrínseco do material. Então, se o material tem tantos ohms, eu posso aumentar a tensão, aumentar a corrente, que isso não vai alterar. Óbvio que alguns materiais têm um limite de tensão que você pode aplicar, e quando você ultrapassa esse limite ele satura, aí essa lei de Ohm já não vai mais ser aplicável, mas nos casos que vamos mexer aqui nesse curso, não vamos trabalhar nessa área de saturação ou de corte, como alguns transistores, que aqui nós vamos mexer mais com resistores mesmo, e diodos no caso de LED. Enfim, uma outra forma de analisar o circuito é através da potência. Pela potência eu consigo saber o quanto de energia está sendo consumida pelo circuito. Através da lei de Ohm, a gente também chega que P igual VVZ, ou π, que a gente via lá no ensino médio, que no caso o U virou um V, mas representa a tensão da mesma forma. A potência aqui no caso é medida em watts, e a corrente em amperes e tensão em volts. Através dessa fórmula, a gente percebe que tanto a tensão quanto a corrente são diretamente proporcionais à potência. Ou seja, se você levar a voltagem, você eleva a potência. Se você levar a corrente, você também eleva a potência. Uma outra coisa que eu posso fazer também é correlacionar aqui. Eu sei que V igual a R vezes I, então eu posso alterar aqui. V, no caso, fica I vezes R vezes I, que fica I ao quadrado, ou também posso manipular aqui a corrente, que eu sei que I é igual a V sobre R. Então eu posso substituir aqui fica V ao quadrado sobre R. Dá a mesma coisa. Isso vai ser conforme os dados que você tem. Geralmente você sabe o valor da tensão, o valor da resistência, então você vai manipular essa equação para as informações que você tem. Para fazer as simulações, isso que a gente precisa de conhecimento da lei de Ohm. Nada daqui foge que a gente já viu no ensino médio, quando a gente viu a eletricidade. Agora nós vamos falar sobre as conexões elétricas. As conexões elétricas basicamente formas de você conectar parte dos circuitos. Em geral, a gente pode conectar em série e paralelo. Existem outras configurações, mas não vamos abordar aqui nessa parte que já não nos interessa. Mas basicamente para fazer as conexões elétricas, nós vamos pegar alguns componentes eletrônicos, como por exemplo resistor, LED, mais para frente no curso a gente vai ver outros, e conectar eles com fios na protoboard. No final da montagem da conexão elétrica vai gerar um circuito, e esse circuito a gente tem que aprender a analisar. Existem diversas formas, mas aqui a gente vai utilizar a mais simples como introdução, que a gente vai analisar a série paralela. Existem outros métodos, que é a da análise nodal, análise de malha, transformação de fontes, teorema de superposição de efeitos, teorema de Thevenin e teorema de Norton. Mas eles já são mais completos, é basicamente um semestre para você aprender eles na faculdade. Então, não precisamos disso para agora. O primeiro circuito é o circuito em série. Como que é a disposição dos componentes dele? Eu vou ter um componente ligado na saída do outro. Então, por exemplo, o que eu gosto bastante de fazer para perceber quando um dispositivo está em série, eu vou colocando pontos de referência aqui. Então, no caso, tem a fase em vermelho e o neutro em azul. O neutro, no caso que a gente vai conhecer no Arduino, é o GND. A corrente vai ser pela fase e vai perseguir esse caminho aqui, ilustrado no fio, até o neutro. O que eu gosto de fazer para perceber é que eu vou dando nome para os pontos.
Então aqui, cada curva assim, no caso, eu vou dar um nome. Então aqui eu vou dar o nome de A. Agora eu analiso o fio. Eu vejo se tem alguma coisa nele. Aqui nessa parte não tem nada, então eu também vou dar o nome de A. Aqui eu já encontrei uma lâmpada. Então esse nó é a diferença desse nó. Então eu vou dar um nome diferente. Então eu vou dar o nome de B. Aqui não tem nada no meio do fio, então vou colocar como B. Aqui também não tem nada, B. Aqui já tem uma lâmpada e eu faço a mesma coisa. Eu vou colocar ele como outro nó. C, C, C. E aqui D, D, D. Ou seja, a entrada de um está ligado na saída do outro. Aqui a entrada dessa primeira lâmpada é o nó A. Aqui é o nó B de saída. O de saída dele está na entrada dessa segunda lâmpada, que é o B e o C. A saída e a entrada desse é C e a saída D. E todos no final está ligado aqui no neutro. Ou seja, eles estão em série. Em circuitos em série, eu faço a segunda análise. Eu somo todas essas resistências algebricamente, ou seja, chamar essa lâmpada tem uma resistência de R1, aqui uma resistência R2, aqui uma resistência R3. A resistência total do circuito vai ser R1 mais R2 mais R3 e por aí vai. Ou seja, se aqui é 10 ohms, aqui é 11 ohms, aqui é 12, supondo lâmpadas diferentes, no caso, 10 mais 11 mais 12 é igual a 33. Então, essa é a minha resistência total. O que eu faço com isso? Aplico a lei de Ohm. V igual a R vezes I. Eu sei a tensão, você vai saber, né? Porque você que vai aplicar a tensão. Vamos supor que é uma rede comum de energia, então está entregando 127 volts, então eu tenho 127. Eu sei a minha resistência total, agora eu descubro a corrente. No circuito em série, a corrente que passa é igual para todos. Então a corrente que percorre essa lâmpada é igual a essa e é igual a essa. Que vai dar por volta de 3,85 amperes. Com isso eu consigo saber a queda de tensão em cada lâmpada. Porque a tensão vem aqui, 127, cai um pouco por causa dessa lâmpada, da resistência da lâmpada, cai mais um pouco aqui por causa da resistência dessa lâmpada, cai mais um pouco aqui por causa da tensão dessa lâmpada, e quando chega aqui, ela tem que ser zero. Então, a gente vai ver a queda de tensão da primeira lâmpada. Para fazer isso, a gente vai pegar a resistência vezes a corrente, ou seja, 3,85 vezes 10, que vai dar 38,5 de tensão nessa lâmpada. Agora, vai fazer 3,85 vezes 11, que vai dar 42,35. E agora vai fazer também 3,85 vezes 12, que vai dar 46,2. Agora é só eu somar tudo isso e subtrair por 127 para eu confirmar que deu zero. Por causa do arredondamento, se vocês tentarem fazer essa conta, vai dar 127,05 volts. Ou seja, se eu utilizar várias casas decimais da corrente que eu descobri, eu vou chegar em 127 volts. Ou seja, o meu circuito consome toda a tensão que eu estou dando para ele. E a corrente deles é igual. Uma outra coisa que eu posso fazer também é ver a potência. Qual dessas lâmpadas tem a maior potência? Bom, é só a gente fazer a aplicação da lei de Ohm. A potência ela é diretamente proporcional à corrente e à tensão. Se eu sei a queda de tensão em cada lâmpada, eu sei qual que tem a maior potência. No caso aqui a gente viu que a terceira lâmpada ela vai ter uma queda de tensão maior, porque ela tem uma resistência maior. Assim, vai ser a terceira lâmpada com a maior, depois a segunda com a maior potência e por último a menor potência vai ser a primeira lâmpada. Então vocês podem ver que eu posso alterar a ordem delas aqui, mas essa terceira lâmpada aqui, no caso da resistência de 12, ela sempre vai ser, independente do arranjo dela aqui, na ordem, ela sempre vai ser que vai ter a maior potência, porque ela tem uma maior resistência e porque a corrente que passa neles é toda igual.
Aqui está a representação das contas que a gente fez. Se vocês quiserem dar uma olhada, é só dar um pause. E agora vamos falar sobre circuitos paralelos. Circuitos paralelos, aqui a tensão é igual dos resistores e a corrente se divide. Antes em série a corrente era igual e a tensão se fracionava, né? Agora, ao contrário. Vamos fazer a análise que eu sugiro, analisando os nós. Primeiro vamos apelidar isso aqui de nó A, então a gente vai ver o que tem no caminho. Aqui não tem nada, então continua como nó A. Aqui ele tem duas possibilidades de caminho, a corrente. A corrente vai se dividir em duas, não igualmente, mas ela vai se dividir em duas partes. Uma que vai passar pela lâmpada e outra que vai passar por esse fio. A que vai passar pelo fio não tem nada, então eu também vou chamar de nó A. E aqui ela vai passar pelo B, vai passar pela lâmpada. Então a gente volta para cá. Aqui o nó B ele tem duas possibilidades de caminho. E as duas não tem nada no meio, então eu vou chamar aqui de nó B e aqui de nó B. Ou seja, a gente tem que a entrada de um é a mesma que a entrada de outro, e a saída de um é a mesma que a saída de outro. Assim que a gente identifica circuitos em paralelo. Para fazer a resistência equivalente, a gente faz que 1 sobre o R total é igual a 1 sobre R1, mais 1 sobre R2, mais 1 sobre R3. Existe um macete também, que é a partir da derivação dessa forma. Quando a gente tem dois resistores em paralelo, a gente pode usar uma formulinha, que é R1 vezes R2 sobre R1 mais R2. Ela vai derivar disso daqui, mas é muito mais rápido usar essa formulinha do que aplicar isso só para dois resistores em paralelo. Lembrando que essa formulinha, você pode ter 3, 5, 10 resistores em paralelo. Você pode usar, mas tem que usar 2 de cada vez. Então, quando você tem um circuito muito comprido, já não vale a pena usar ela. Aqui a potência vai variar da mesma forma. Eu vou analisar a partir da tensão e da resistência. Elas têm a mesma tensão, porque elas são em paralelo, o que vai mudar a resistência. Se forem lâmpadas iguais, têm a mesma resistência, brilham da mesma forma. Se elas têm resistências diferentes, então vai variar a potência. Agora a gente vai falar sobre a protoboard, que é nada mais nada menos uma placa que a gente vai utilizar para fazer as conexões elétricas. Ela é basicamente composta por barramentos na horizontal e na vertical. Aqui a gente não tem uma regra, mas tudo vem a partir do bom senso. Então, por exemplo, aqui em vermelho, nessa fileira em vermelho, a gente vai utilizar para fazer a conexão no positivo. É regra? Não, até porque a protoboard não te impede de fazer isso. Mas é bom para que se uma outra pessoa for ver o seu circuito, dela ficar mais fácil de entender, né? Então aqui em vermelho a gente vai ligar normalmente a alimentação positiva e aqui negativa a gente vai colocar normalmente o GND. Vocês podem perceber que ela está conectada na vertical. Ou seja, se eu conectar um ponto de tensão aqui, todos esses pontos vão estar conectados no mesmo terminal, ou seja, aqui vai ter 5 volts, aqui 5 volts, aqui 5 volts. Cada pontinho desse aqui vai ter 5 volts. Atenção que algumas protoboards elas são muito grandes, então ela não é diretamente conectada aqui, às vezes vai ter uma pausa no meio. Aí se você conectou 5 volts aqui, vai ter que conectar de novo para conectar na outra parte. Já aqui no meio dela, o barramento é horizontal. E vai funcionar da mesma forma. Se eu conectar um ponto de tensão aqui, todos esses outros pontos da mesma linha vão ter o mesmo potencial. Atenção para vocês fazerem conexões em série e em paralelo. Lembra que para fazer em série, eu preciso que a entrada de um seja a saída do outro. Então, por exemplo, se eu colocar um resistor aqui, nessa última coluna da primeira fileira, vou colocar um resistor aqui e ele vai acabar, por exemplo, aqui.
Para eu fazer que a saída dele seja a entrada de outro, eu vou precisar conectar ele no mesmo terminal de saída. Então, por exemplo, aqui é o A, aqui é o B, então eu vou colocar um outro resistor aqui no mesmo terminal B e ele vai ter uma saída C em outro lugar. Agora, se eu quero fazer em paralelo, então eles têm que ter o mesmo terminal de entrada e o mesmo terminal de saída. Então, se eu vou colocar um resistor aqui no A e aqui no B, na saída, e outro aqui no A e outro aqui no B, então eles estão em paralelo. Muito cuidado para não curto-circuitarem. Curto-circuitar é quando tem uma fuga indesejada de corrente. A corrente ela sempre vai preferir passar pelo caminho com menor resistência possível. Como aqui é um barramento de material condutor, ele tem uma resistência muito baixa, então se você não fizer a conexão direito dele, vai ter um curto-circuito, ou seja, toda a corrente vai passar por esse barramento e não vai passar pelo seu resistor, pelo seu componente elétrico, e assim pode acabar queimando ele. Isso acontece muito com LED, tem muito cuidado. Um jeito que normalmente o pessoal no início faz, eles acabam conectando dois terminais na mesma fileira. Isso vai gerar um curto-circuito, porque a corrente vai ter dois caminhos, um passando pelo barramento e outro passando pelo resistor. E obviamente a corrente vai preferir o barramento. Ela não vai ser forçada a passar pelo resistor. E falando de resistores, a gente vai ver como analisar os resistores. Todos os resistores têm um código de cor. Quando a gente mede um resistor muito alto, ele aguenta uma potência muito alta, aí ele não vai ter essas cores, mas ele vai ter escrito a resistência dele. Lembre, resistor não é resistência. Resistência é uma grandeza, resistor é o componente. Então aqui a gente tem código de cores. Não precisa decorar, mas é legal seguir a lógica da cor. Então, preto 0, marrom 1, vermelho 2, até chegar aqui no branco que é 9. Como é que a gente vai fazer a análise dele? A gente vai primeiro ver uma cor dele e isso vai indicar o número da resistência. Então, por exemplo, aqui em amarelo, já sei que ele começa com 4. No roxo, eu vou ver a segunda faixa, vai estar 7. Ou seja, ele tem 47. Agora a gente vai ver o vermelho, que é o multiplicador. Então, você vai pegar o 7 e vai multiplicar por 100. Então, é como se fosse 4.700, ou seja, 4.7 kΩ. É muito comum na eletrônica a gente falar 4K7. Tipo, ao invés de falar ponto, a gente coloca o K no meio. Então, por exemplo, 2K2, 2K1, 4K7. Mas normalmente todo mundo vai entender o que você vai querer dizer, mas na eletrônica é comum dizer dessa forma. A última faixa vai ser sempre a de tolerância. A de tolerância, normalmente você vai ver ela dourada ou prateada, e isso quer dizer que vai ser a resistência real do componente. Como ela é fabricada, né, ela sempre vai ter uma variaçãozinha, e essa variação é a variação permitida. Então, por exemplo, um fornecedor vai te dar um resistor de 1K. Ele vai te variar, ele vai te falar, esse resistor vai ter uma variação de mais ou menos 5%. Então ele pode ser exatamente 1K, ou quando você testar ele, pode ser um 1K,001, 002. Isso é só para te deixar ciente. Um outro componente muito fundamental da eletrônica é o multímetro. Vocês têm que saber utilizar ele. O multímetro você consegue medir a tensão, tanto alternada quanto contínua, a corrente, a resistência. Você pode fazer teste de continuidade também. E tem multímetros mais tecnológicos que conseguem fazer bem mais coisas. Para fazer o multímetro medir a tensão, a gente coloca ele em paralelo. Porque lembra, em paralelo a tensão é igual. Agora, se eu quero colocar ele para medir a corrente, eu utilizo ele em série. E como que eu faço isso? Bom, o multímetro tem dois terminais. Que é um vermelho, normalmente a gente utiliza como positivo, e um preto, que a gente usa como negativo. O preto a gente vai colocar aqui no COM, e o vermelho a gente vai colocar aqui. Se a gente quiser medir a voltagem, a gente coloca aqui no vermelho. Agora, se a gente quiser medir uma corrente um pouco maior, a
Geralmente a gente coloca aqui a parte de 10 amperes, é só trocar a ponteira, mas o direito continua no mesmo lugar. Essa daqui ela diz que ainda consegue ler na casa de 1000 amperes, mas quando sobe para 1 ampere, aí já falha, você tem que usar esse terminal, os dois juntos. E o LED? Bom, o LED ele é um diodo, emissor de luz. Diodo, resumidamente, ele é um componente eletrônico feito a partir da junção de dois tipos de materiais, um material muito negativo e um material muito positivo. E a partir disso, quando eu junto esses materiais, o comportamento elétrico dele, de nível atômico mesmo, dos elétrons, vai mudar conforme a polarização. Ou seja, a gente usa diodos como se fosse uma chave. Ele vai bloquear ou não, dependente do sentido da sua corrente, como você polarizou o seu diodo. Então ele tem um lado certo para ligar. Aqui o anodo a gente tocar no positivo e o cátodo no não negativo. Então quando a gente polariza ele da forma correta, o LED vai emitir luz e ele vai permitir a passagem de corrente para o restante do circuito. Quando a gente colocar aqui positivo no cátodo e negativo no anodo, ela vai bloquear a passagem de corrente no circuito. Uma outra coisa muito interessante é que normalmente esses LEDs pequenos, a gente não pode simplesmente colocar eles sozinho no circuito. A gente precisa de uma resistência para evitar de queimar esse LED. Para vocês saberem melhor disso, será que meu LED vai queimar ou não? Vocês podem pesquisar o datasheet dele. Datasheet, todo componente eletrônico tem datasheet. E você consegue encontrar todas as informações, desde das elétricas, as mecânicas, nesse datasheet. Vai falar a corrente que suporta, a tensão que suporta, a temperatura e por aí vai. Então, existem vários tipos de LED e o LED que você comprou pode ser diferente. Se você quiser saber mais informações, é só